Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus pelos testemunhos lindos que acabamos de ouvir. E toda semana, literalmente toda semana, recebemos tantos testemunhos e nós só podemos escolher alguns para falar deles. Eu quero que você saiba que Deus te ama e Ele tem algo muito especial para você. Sim, Deus é um Deus de milagres. Não pedimos desculpa por usar a palavra milagre, porque Deus está na dimensão do milagre. Amém? Não fomos chamados para viver uma vida natural. Fomos chamados para viver uma vida sobrenatural, dependendo dele. Fomos chamados como Jesus, que pegou 5 pães e 2 peixes e confiou no milagre e olhou para os céus, porque Deus é a fonte dos milagres. A nossa provisão deve ser um milagre. Amém? A nossa saúde, a nossa cura deve ser um milagre. O mundo só entende de fazer aquelas dietas e também exercitar bem. Assim você vai ter saúde. Mas essas duas coisas não provocam de forma garantida o resultado de saúde. Ok, você fica fit. Mas a saúde vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar o nosso assunto da última semana. Estamos vendo Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, que fala do Evangelho de Cristo. Amigo, a razão por que o Senhor quer que eu fale sobre isso é que precisamos nos restabelecer em justiça. Amém? A Bíblia fala em Isaías 54, em justiça serás estabelecido. O propósito para este ensinamento é estabelecer o povo de Deus na justiça de Deus, não na sua própria justiça, mas na justiça que vem do Senhor, porque o capítulo 54 de Isaías termina com a justiça deles vem de mim, diz o Senhor. Deus quer estabelecer o seu povo nisso, não só saber disso, amém, mas ser estabelecido. A palavra hebraica kum, estabelecido na justiça, a mesma palavra é usada quando os pés dos sacerdotes que carregavam a arca tocaram no rio Jordão. A Bíblia diz que eles pararam naquele lugar, no meio do rio, quando Deus parou o rio até voltar à cidade de Éden. É como se Deus parasse o julgamento até chegar no primeiro homem, Adão. Amém? Quando a arca está estabelecida, quando Jesus morreu por nós, amém? O juízo sai das nossas vidas, e o fato de que a Bíblia diz que os pés estavam firmes no rio Jordão, a palavra ali é kum, estabelecido, a mesma palavra usada aqui, em justiça serás estabelecido, e você vai estar longe da opressão, então não temerás, e o terror não chegará a ti. E continua dizendo, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Escute isso, filho de Deus, esta é a herança dos servos do Senhor. Eu e você, é a nossa herança que vem de Deus. E a sua justiça que de mim procede. A nossa justiça vem dele. E temos que estar estabelecidos, não só saber, e não somente estudar um pouquinho aqui e lá, ficar só confessando que somos justos em Cristo. Temos que estar estabelecidos, como no hebraico, firmar os pés e ficar firme nessa verdade. Amém? Não deixe o inimigo te desviar dessa verdade. Amém? Por isso Paulo disse em Romanos 1, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E falamos sobre essa palavra salvação. É uma palavra que inclui tudo. Às vezes pensamos que o Evangelho é somente para pecadores. Pregamos para eles e quando são salvos, não precisamos mais falar do Evangelho, eles não precisam mais disso. Mas nada disso é verdade, meu amigo. Vivemos pelo Evangelho. Temos que aprender no Evangelho como ser bons pais, como ter bons relacionamentos. Tudo, na verdade, é baseado na graça, amém? E vivemos pelo Evangelho, amém? O Evangelho não é um ensinamento. O Evangelho não é uma doutrina, não é um aspecto da verdade, amém? O Evangelho da graça é Jesus Cristo mesmo, amém? A graça é o Evangelho. E o Evangelho é a graça, não é uma das verdades, mas é a verdade de boas novas. Amém? Glória a Deus. E quando você crê nele, olha o resultado, é o poder de Deus para salvação. A palavra ali é plenitude para o seu corpo. Amém? Saúde para a sua mente. Amém? Paz no coração. E também nos relacionamentos. A palavra sotéria, salvação no grego, é uma palavra que engloba tudo. Amém? Em hebraico, sotéria é Yeshua. Amém? O nome de Jesus, o seu nome é salvação. Amém? Não só a salvação do inferno, mas salvação para aqui e agora, todo dia. Por isso, todo dia vivemos
pelo Evangelho. Mas você está crendo no Evangelho? E o Evangelho que Paulo pregava, ele diz aqui, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Infelizmente, ouvimos que o Evangelho vem para mostrar o pecado do homem. Ele é revelado, ele é colocado como a ênfase. E por isso, em vez de ser de fé em fé, é de obras em obras. Amém? De comportamento a comportamento. Não é nada disso. O Evangelho não é isso, meu amigo. Ele resulta na transformação do coração, que afeta o nosso comportamento, afeta a nossa conduta e também o estilo de vida. Mas este é o fruto, a raiz é o Evangelho. Crer, você tem que crer. Para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, certo? De todo aquele que crê. Isso vai trazer salvação. Amém? Se não resulta em salvação, você não está ouvindo o Evangelho. Você não está ouvindo o Evangelho. Amém? Eu me lembro quando eu era apenas um jovem crente, ainda na minha adolescência. Eu me esqueci talvez com 15 ou 16 anos, mais ou menos por aí. E eu adquiri um livro que, na verdade, acabou tirando a minha certeza da salvação e me fez sentir que eu tinha que confessar tudo. Eu estava perdido. Amém? Eu não estava bem com Deus. Eu realmente levei tudo isso muito a sério naqueles dias. E porque levei a sério, eu pratiquei tudo isso e quase fiquei louco. Eu tentei ficar bem com Deus, não sabendo que eu já era justo, fui declarado justo por Deus em Cristo. Amém? Não sabendo dessa verdade, não estando estabelecido nela, porque eu tinha um conhecimento dessa verdade, mas não estava estabelecido nela. Isso me fez confessar os meus pecados o tempo todo. Se eu senti que eu exagerei numa conversa, eu parava a conversa e confessava. Se eu estava jogando bola e se eu vi que eu estava gritando com alguém e algumas palavras saíam, eu confessava aquilo na hora. E os meus amigos gritavam comigo porque eu estava fazendo aquilo em vez de jogar. E eu me lembro que eu quase fiquei louco e eu fui a um pastor para que orasse por mim, porque eu senti que eu estava ficando louco, eu não conseguia dormir à noite e eu fiquei muito deprimido. Quanto mais consciente disso eu ficava, mais deprimido eu ficava. Perceba que em Romanos 7, Paulo disse que pensava na lei e ele tentava obedecer à lei, tentava cumprir a lei e por muitas vezes o eu, esse pronome pessoal aparece, eu, e ele disse que quando tentava cumprir a lei, certo? Ele tentava cumprir os mandamentos, o pecado se levantava, ressuscitava, e eu morria. Quando o mandamento vinha, ele disse que muitas vezes ele fazia as coisas que não queria fazer, o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Então a lei te faz pensar em si mesmo, estar consciente de si mesmo. E é muito doloroso viver dessa maneira, certo? Especialmente quando você pensa em si mesmo o tempo todo, é muito doloroso. Isso não é nada fácil, é uma vida muito deprimente de viver. Amém? Porque você fica só pensando em si mesmo e você pensa que tudo tem a ver com você, mas Deus não quer que pensemos assim. E o segredo da alegria é ser liberto de si mesmo e pensar sempre em Cristo. Amém? É quando você contempla a sua beleza que você é transformado. Não contemplar a si mesmo no espelho, mas contemplar a sua glória, que você é transformado de glória em glória. Amém? Foi quando eu descobri, naquela época, o Evangelho da Graça, que minha vida foi transformada. Eu fui liberto de mim mesmo, eu não conseguia falar, eu gaguejava, e eu comecei a pregar o Evangelho nas ruas aqui de Singapura. Eu comecei a falar do Evangelho para quem passava por ali. Eu tinha ousadia e coragem porque fui liberto de mim mesmo. Eu não me preocupei mais se eu estava pecando, se Deus estava me julgando baseado nos pecados, mas eu estava consciente do seu amor e da sua beleza. E eu tinha que falar isso para as pessoas ao meu redor. O quanto Jesus as ama e como ele morreu por elas. E elas podem também receber a salvação. Eu falava sobre isso. Então eu fui completamente liberto de mim mesmo. E eu posso te falar agora, é como o céu na terra. Porque escute, os ensinamentos às vezes começam a entrar na sua mente e faz você pensar em si mesmo e faz você sentir que, será que eu estou cometendo pecado? Será que eu estou fazendo isso? Agora que você sabe mais, você tem maior responsabilidade, coisas desse tipo, ensinamentos que parecem ser inocentes, mas te fazem pensar em si mesmo e não pensar em Jesus. E o Espírito Santo, que nos foi dado, Jesus disse, ele me glorificará. Se o Espírito Santo está te guiando em qualquer pregação que você escuta, se é do Espírito Santo, vai glorificar a Jesus. Não aponta para você, mas aponta para Jesus. Amém?
Amém, glória a Deus. Vamos ver o evangelho de Jesus Cristo que Paulo pregava. Ele fala dele aqui, mas olha a expressão que Paulo usa. Muitas vezes ele fala, o meu evangelho. O meu evangelho. Uau, Paulo! Parece que você está se exaltando quando diz o meu evangelho. Mas precisamos entender isso. Quando Paulo fala meu evangelho, que está aqui em Romanos 2,16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, naquele último dia, quando Deus julgar os segredos do homem, ele vai julgá-los não baseado no comportamento deles, não é baseado nisso, se eles acreditaram no Senhor Jesus Cristo, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Amém? Então vai ser se crer em Jesus ou não. Aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus, tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho de Deus, não vai ter a vida, mas a ira de Deus virá sobre ele. O último verso de João 3 nos fala isso. Sabemos que naquele dia, Deus vai julgar o mundo baseado no fato de que, se eles creram em Jesus ou não, e porque eles não aceitaram a Jesus Cristo, Deus vai falar, ok, agora eu vou te julgar baseado nas suas obras. Então um livro será aberto, e o livro é um documento sobre tudo o que fizeram, certo? Toda a ação, todo o pensamento e palavra estão ali, e Deus vai ler isso e dar a eles a chance. Se vai ser pelas obras deles, que eles vão entrar no céu. Mas sabemos que não vão. Sabemos disso. A Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo. Isso é triste, mas é assim que o julgamento vai acontecer. Não vai ser baseado nas nossas obras, porque elas não podem nos salvar. Amém? Você está me ouvindo? Amém? É o evangelho de Jesus Cristo. Deus vai julgar o homem segundo o meu evangelho, Paulo disse. Qual é o teu evangelho, Paulo? Romanos 16. Aqui ele fala o meu evangelho também. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Queremos ser confirmados, amém? Segundo o meu evangelho, como Deus vai nos confirmar? Segundo Paulo disse, o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Precisamos nos lembrar que temos uma pessoa amável para pregar dela para o mundo, e não sou eu nem você, não tem nada a ver com eles, não é falar do comportamento deles, mas de Jesus Cristo. E quando pregamos Jesus Cristo, amém, e a obra que ele fez, tudo vai entrar no lugar. Amém? E ele diz, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Então, desde o começo de tudo, muito antes do homem cair, Deus sabia que ele ia cair. Amém? Deus tinha a resposta é o evangelho de Jesus Cristo, que esteve oculto. Amém? Até que Jesus veio e morreu na cruz, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e depois, esse evangelho veio, a revelação verdadeira do evangelho veio ao apóstolo Paulo. Amém? Por isso ele disse, o meu evangelho. Olha, os demais discípulos viram a Jesus, mas Paulo, baseado no que sabemos, não estava lá na crucificação. Paulo não viu Jesus na cruz, mas Jesus se revelou a Paulo mais tarde, como alguém que nasceu depois do tempo, a Bíblia diz, e ele recebeu a revelação do Senhor que subiu, o Cristo glorificado, e ele recebeu essa revelação do Evangelho. Você se lembra quando Paulo, na verdade, estava agindo como um terrorista religioso? Olha, ele perseguia os cristãos, ele viajava, até saía de Jerusalém até a Síria, Damasco, para prender os crentes em Cristo, certo? E os levava ao julgamento até o lugar onde aconteceu um fato e ele estava lá, porque a Bíblia diz que ele segurou as roupas daquelas pessoas que estavam apedrejando o primeiro mártir da igreja, Estevão. A Bíblia diz que Paulo estava lá, na época ele era Saulo, ele segurou a roupa deles, e quem estuda o Talmud sabe que quem segurava as roupas dos que apedrejavam era quem tinha autoridade. Ele era o juiz que dava a última palavra para apedrejar alguém. Certo? Era a posição de Paulo, um terrorista religioso. E ele perseguia os crentes até que chegou no caminho de Damasco. Ele estava indo para Damasco. E como Deus lida com terroristas, como Deus lida com pessoas que querem destruir o seu povo, como Deus lida com eles? No caso de Paulo, sabe o que ele fez? Deus não enviou um relâmpago, não enviou um trovão. Deus, na verdade, brilhou a sua luz sobre Paulo. Que estratégia! Amém? E Paulo caiu do cavalo, literalmente, e ele ficou cego com aquela luz, que era tão forte, era a luz da graça. Amém? Paulo sabia que algo tinha acontecido,
E ele disse, quem és tu? Quem és tu, Senhor? Chamou de Senhor, sabia que era o Senhor. E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amém? O Senhor estava dizendo, Paulo, eu poderia ter te matado. Agora mesmo. Amém? Eu podia enviar um raio, um relâmpago como julgamento e você morreria. Mas eu não trato assim os pecadores. Amém? Eu venho com a graça e brilho a minha luz sobre ti. Amém? Paulo, eu te amo. E Paulo começou a ver porque a luz da graça era tão forte e literalmente esse legalista, esse homem que tentava sempre cumprir a lei, ficou cego. Então, a Bíblia diz que ele ficou assim por alguns dias e Deus enviou um homem chamado Ananias. Ananias, Hanania, em hebraico. E esse Hanania representa a graça de Yahweh, a graça de Yah. Foi a graça de Deus que abriu os seus olhos. A primeira pessoa que ele viu foi a graça de Deus. Isso se tornou sua mensagem. Aleluia! Amém, 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 amém. Glória a Deus. E Paulo está dizendo que este é o seu evangelho. Pedro viu isso. Pedro viu Jesus morrer na cruz, mas não sabia por qual razão. E mesmo Pedro tendo se encontrado com Jesus depois da ressurreição, e viu também quando ele foi assunto, ainda pensava que o evangelho era somente para Israel, para o povo judeu, e Deus mostrou para ele. Mas Paulo era diferente. Paulo recebeu a revelação completa do evangelho e o resto aprendeu com ele. Amém? Os demais viram um pouquinho aqui e lá, ok, mas não tiveram a revelação completa. Amém? Até Pedro, no dia de Pentecostes, ele pregou para os judeus se converterem e voltarem para Deus, uma mensagem para os judeus. E tem um pedaço dessa mensagem que é para os gentios também, mas a maior parte da sua mensagem foi para os judeus. E ele dizia para eles, para se arrependerem, ok? Se arrepender do que você fez, porque rejeitaram a Jesus Cristo. E Deus enviará o Espírito Santo. Ele falou sobre isso, mas a revelação plena do Evangelho de Paulo não estava lá. Ele nunca falou sobre como em Jesus nós fomos declarados justos, ou da justificação pela fé. Isso veio através do ministério de Paulo. Amém? Porque o Cristo glorificado deu a ele a plenitude do Evangelho, e ele o chamava de meu Evangelho. Como, por exemplo, a lei, nós falamos que é a lei, ou a lei de Moisés, porque os 10 mandamentos e as leis foram dadas no Monte Sinai para Moisés. Por isso chamamos a lei de Moisés, mas não foi Moisés que inventou a lei, certo? Deus escreveu a lei. Amém? E Deus deu através de Moisés, por isso a conhecemos como a lei de Moisés. Da mesma forma, ele disse, o meu evangelho, Paulo disse, porque ele não escreveu o evangelho. Nenhum de nós seria inteligente bastante para escrever algo assim. Amém? Talvez escreveríamos, faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal. Nós entendemos isso. Mas receber o bem que você não merece? Você não tem que receber o mal que você merece? Não entendemos isso. Só pela graça. E a graça veio do Senhor, mas por Paulo. Por isso ele disse, o meu evangelho. Viu isso, amigo? Amém? Estamos redescobrindo o evangelho que traz salvação, que traz cura, que traz plenitude para toda parte da sua vida. Amém? Começando lá dentro, salvação pelo Espírito. Amém? Onde a morte eterna não é mais a sua porção, não é o seu futuro, mas a vida eterna. Amém? E então, isso vem para sua alma, saúde, e também para a saúde do corpo. O evangelho era pregado assim na igreja primitiva. Por isso tinha sinais e maravilhas, especialmente curas. Amém? Aleluia, aleluia. Até quando Jesus pregava o evangelho, amém? A Bíblia diz que ele curava os enfermos. Expulsava demônios, amém? Amém, amém, amém. Temos que encontrar o evangelho, igreja, temos que entendê-lo e redescobrir o evangelho e viver pelo evangelho todo dia. O mundo está perdido, esperando por nós. Devemos pregar o evangelho verdadeiro. Amém? Mais uma vez, qual o verdadeiro evangelho? Porque não queremos errar nisso. Amém? Porque somente quando cremos no verdadeiro evangelho, isso vai trazer a plenitude da sotéria, salvação para nós. Amém? Bem-estar em todas as áreas da vida. Amém? Só o verdadeiro evangelho pode trazer isso. Amém? Se olharmos para Atos 13, tem um relato aqui em Atos 13 onde Paulo foi convidado a ir para um lugar chamado Antioca da Pisídia. E aqui diz que ele foi para a sinagoga e se assentou. Anos atrás, o pastor Mark, com a sua família, a nossa família também, fizemos uma viagem à Turquia e chegamos aqui neste lugar
Antioquia da Pisídia. E ainda dá para ver as ruínas da sinagoga onde Paulo pregou isso. Ok? Ainda está lá. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. É um grande erro falar isso para Paulo. E levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Paulo então começou a pregar. Nós temos toda a história de Paulo pregando o evangelho aqui, bem neste capítulo em particular de Atos. Se você procurar as pregações de Paulo, você vai ver que ele pregou muitas vezes. Não estou falando dos seus ensinamentos no livro de Romanos e nas outras epístolas. Estou falando da sua pregação. Amém? E se hoje eu falar para você, nós temos uma gravação que é muito antiga, se fosse possível, de Paulo pregando o evangelho, você gostaria de ouvir? Amém? Mas aqui temos o registro, o Espírito Santo colocou essa pregação, palavra por palavra, do começo até o fim. Amém? Uma outra vez que Paulo pregou, uma mensagem não foi completa, porque ele não pôde continuar, porque o povo de Atenas não deixou. Ele estava naquela cidade e viu que havia muita idolatria, e a Bíblia diz que ele encontrou um altar que era para o Deus desconhecido. E Paulo foi naquele lugar, em Atenas, e começou a pregar. Olha, gente, eu percebo que vocês são religiosos, certo? E eu quero falar algo. Vocês têm um altar ali. E Paulo encontrou um denominador comum. Amém? Um lugar de concordância. Ele não os condenou por idolatrar aquelas coisas, os deuses que eles adoravam. Ele não os condenou. Ele disse: olha, eu vi um altar para o Deus desconhecido. Eu quero falar para vocês sobre esse Deus. Ele começou a pregar sobre como esse Deus, porque nele existimos, nos movemos, é um Deus que cuida de todos e ele nos fez de somente um homem. E ele continuou e falou sobre Jesus Cristo. Quando ele falou de Jesus Cristo, ele continuou pregando e falando que por este homem Deus vai julgar o mundo. A Bíblia diz que começaram a zombar dele. Alguns creram, mas muitos zombaram. E a mensagem parou. Mas aqui em Atos, capítulo 13, em Antioquia da Pisídia, que hoje é a Turquia, ele pregou toda a mensagem, foi registrado palavra por palavra, até chegar no final. A última parte da mensagem, Paulo começou falando como Israel, falou um pouco da história deles, falando da história deles, como eles ficaram por um tempo no cativeiro, certo, na escravidão, no Egito, e como Deus os tirou dali, e ele falou sobre Josué e a distribuição da terra, e Paulo continuou falando mais da sua história, sobre a época dos juízes e também o primeiro rei, que foi o rei Saul, e depois chegou a Davi, o escolhido de Deus. E deste homem, Davi, da sua linhagem viria o Messias, o Salvador do mundo. Quando ele falou disso, e falou da ressurreição, olha isso, é o final da mensagem de Paulo. Ele disse assim: seja-vos, pois notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que nele crê. E nós descobrimos o que Paulo falava. É como se encontrássemos um CD das suas mensagens, ou uma gravação qualquer de sua mensagem, porque aqui nós vemos Paulo pregar o evangelho para um povo que não conhecia o evangelho, e vemos o que ele achava importante para eles ouvirem. Amém? Número 1, ele disse: por este homem, Jesus Cristo, vos é anunciado a remissão de pecados. Não tem qualificação e nem condição. É uma proclamação da oferta de Deus, remissão de pecados. E aqui não está falando nada sobre se eles realmente se arrependeram, ou se eles passaram por uma modificação de comportamento, ou se eles realmente estão com muito remorso, se eles se sentem mal, nada a ver com eles. Olha o que ele disse: por este vos é anunciado a remissão dos pecados. Alguns de nós iríamos hoje para Paulo e diríamos o seguinte: você não pode falar isso. Você tem que falar que eles têm que se arrepender e, sabe, sentir muita dor no seu coração, eles têm que se converter, realmente eles têm que deixar o pecado e voltar para Deus. Você não pode somente falar: a você é anunciado a remissão de pecados. Como você pode dar para eles a remissão dos pecados? Mas Paulo sabia o que não sabemos. Paulo sabia que Deus não olha para o homem, mas ele olha para o seu filho. Não é mais
sobre o leproso com as suas chagas, mas sim o maravilhoso curador com toda a sua glória. O foco não está mais no pecador, o foco agora está em Jesus. Amém? E o que ele sofreu por nós, certo, na cruz, na sua morte, sepultamento, ressurreição, e agora por tudo aquilo que ele fez, Deus nos oferece um dom gratuito do perdão dos pecados para você. Por este homem é pregado a você o perdão dos pecados. Você só tem que receber, e quando você recebe isso, para Deus é arrependimento. Porque você está dizendo, eu não posso me salvar. Amém? Eu não posso me salvar dos meus pecados. Eu não posso me salvar do meu julgamento. Eu não tenho outro caminho a não ser crer, e crer nele. Amém? Este é o caminho. Amém? E você crê no Evangelho de Jesus Cristo. Você crê e recebe a remissão dos pecados. O que é isso? Você crê que já foi perdoado dos seus pecados por Jesus Cristo. Este é o Evangelho que Paulo pregava. Amém? Perceba que ele não falou até o próximo pecado, nada disso. Certo? Por este é anunciado a remissão dos pecados até o próximo erro. Não tem qualificação. Amém? Não tem qualificação. É incondicional. E não só isso. Ele fala sobre a justificação, que é a essência do Evangelho. Hoje ouvimos um Evangelho sem a proclamação da justiça de Deus sendo revelada neste Evangelho. O Evangelho é sobre a justificação pela fé. Igreja, há um tempo atrás, nos anos 1800 ou 1700, estava forte, Deus restaurou essa verdade. As pessoas se libertaram, o Espírito Santo começou a reinar na vida dos crentes. Muitos foram transformados, a igreja se tornou um lugar de poder. Amém? Quando as trevas entravam na igreja, saíam iluminados. O doente entrava na igreja e saía curado. Vários milagres. Amém, amigo? Perdemos este evangelho, precisamos redescobrir o evangelho de Jesus Cristo. É sobre justificação pela fé. E aqui, depois da remissão dos pecados, ele disse de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Era o que Paulo pregava. Você viu isso? E justificado aqui é dekaô, que é a palavra para ser declarado justo. De fato, Youngs diz assim. Ele diz assim, e de todas as coisas que você não pode, pela lei de Moisés, ser declarado justo, neste aqui, em Cristo, todo aquele que crê é declarado justo. Oh, isso é muito bom. Vamos ler de novo. E de todas as coisas que você não pode, pela lei de Moisés, ser declarado justo, neste aqui, todo aquele que crê é declarado justo. Amigo, quando Paulo pregava o evangelho aos pecadores, amém, ele não colocava nenhuma qualificação. Amém, um evangelho incondicional. Amém. Ele não olhava para eles como se eles tivessem que responder de uma forma apropriada e depois receberem o evangelho. Ele declarava e as pessoas criam. Nem todo mundo cria, nós sabemos disso. Nem todo mundo, mas muitos criam. Este é o evangelho que perdemos. Um evangelho que te mostra que você foi declarado justo. Amém. E você só precisa crer nisso. Amém. E depois, quando você crê certo, você vai viver certo. Não se preocupe com isso, isso vai ser o fruto do Espírito na sua vida. Amém. Mas não pode falar para os pecadores se arrependerem antes de vir para Jesus. Amém. Temos que falar. Por este é anunciado a remissão de pecados. E por ele, todos os que creem são declarados justos. E você nunca poderia ser declarado justo pela lei de Moisés. Amém, igreja? Glória a Deus. Estamos redescobrindo o evangelho da graça que Paulo pregava. Olha agora a reação. Paulo sabia que entre aqueles na sinagoga, muitos deles teriam conhecimento da lei. Você tem que mudar, tem que fazer isso. Eles iam rejeitar o evangelho. Paulo sabia disso. Amém? Paulo sabia disso e alguns iam para ele dizer, ei Paulo, não dá para dizer, e por este homem, todo aquele que nele crê, só crê, isso é muito fácil. É a graça barata. Eles falariam isso se pensassem só na lei. Você falaria isso? Paulo, seria bom para você colocar algumas qualificações um pouco aí. Paulo, eu acho que você não coloca nenhuma qualificação. Isso é muito incondicional. Amém? Uma oferta de graça para todos. De somente crer. É só fazer isso? Acho que isso é muito fácil, Paulo. Acho que é uma graça barata. Isso, na verdade, não é graça. Isso é hipergraça. Você falaria isso a Paulo? Olha o que Paulo pregava.
Amém? Paulo sabia que muitos se oporiam a isso. E olha o que ele disse. Vede, pois, ele disse, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei. Ele está citando Abacuque. Porque opero uma obra em vossos dias, ora tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Deus falou, nos últimos dias vou fazer uma obra que quando você ouvir, você não vai crer. É muito maravilhosa. Como a graça é muito boa. Sabe, Deus não pode ser tão bom assim. Sabe, não pode ser tão de graça assim. Amém. Tem que ter alguma qualificação. E Paulo disse, olha, vocês tenham cuidado, porque senão vai cumprir em vocês o que Abacuque falou. Porque quando Deus liberar o evangelho da graça, essa vai ser sua reação. Amém? Os chamou de desprezadores. Espantai-vos e desaparecer, ele disse. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Quem aceitou aquilo? Quem não conhecia a lei. Os gentios, eles estavam lá. Eles estavam na sinagoga. Eles se assentavam do lado, não podiam participar. Eles eram considerados como pessoas sem conhecimento da lei. Ok, mas eles foram os primeiros a responder. Não tinham consciência da lei. Anos atrás eu me lembro que eu estudava, no meu momento, eu estava sentado no chão, nos meus estudos, e eu tinha muitos livros e a minha Bíblia comigo e tudo mais. E eu me lembro que eu estava lendo essa passagem sobre o centurião e a sua grande fé. Jesus disse, eu não encontrei tamanha fé. E o Senhor disse a mim, qual é o segredo dessa grande fé? Eu disse, Senhor, eu quero saber, me fala. E naquele momento também, o Senhor me fez lembrar de uma outra história, de uma mulher, para quem Jesus disse, ó mulher, a mulher sirofenícia, aquela cananeia. Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. A filha dela estava possessa de demônios, e Jesus expulsou os demônios dela, porque Jesus falou, ó mulher, grande é a tua fé. Olha, o Senhor me disse, se você quer encontrar o segredo da grande fé, estude os dois exemplos e veja o que é comum. Veja o que os dois tinham em comum. Eu estudei e percebi, um era homem, a outra mulher. Amém, um era romano, a outra cananeia. Amém, a mulher era dona de casa e o homem era um centurião do exército romano. E eu vi que havia muitas diferenças. E depois de um tempo, eu disse, Senhor, eu não encontro nada comum entre eles. E o Senhor me disse, os dois eram gentios. E hoje, muitos pregam sobre isso, mas antes disso, o Senhor me deu essa revelação. Eu me lembro, muitos anos atrás, na década de 90, quando eu recebi isso, e o Senhor falou comigo. Os dois eram gentios, não tinham consciência da lei, somente a consciência de Jesus. E digo isso, a lei não é da fé. A lei não ajuda a fé, a lei não edifica a fé, não promove a fé, ela não convoca a fé. A Bíblia diz que quem confia na lei deve viver pela lei. O justo viverá pela fé. E este verso diz, a lei não é da fé, porque o justo viverá pela fé. Amigo, se você quer uma grande fé, amém? Não fique pensando na lei, porque ela faz você focar em si mesmo. E quando você faz isso, a sua fé é anulada. Ainda tem um outro verso que Paulo fala dele, em Romanos 4, quando ele diz, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é aniquilada. Viu isso? Se os que são da lei são herdeiros, se você acha que cumprir a lei faz com que você se sinta qualificado, então não precisa da fé, a fé é anulada. O que anula a fé, baseado nesse verso? A lei. A lei aniquila a fé. Até pecadores podem ter fé. Amém? Colocar a fé em Jesus e até tocar nas olas das suas vestes. Amém? Mas a lei pode aniquilar a fé. Aqui temos os gentios, que Paulo pregou para eles na sinagoga. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos, os gentios que creram. Aqui diz que seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes os exortavam a que permanecessem quê? Na graça de Deus. Que permanecessem na graça de Deus. Não comece pela fé e acabe nas obras. Não. Neste evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Amém? Não de fé para obras. Se mantiver esta fé
de que você é declarado justo. Amém? Diante de Deus, por Cristo. Amém? Você vai sempre produzir, não obras mortas, mas boas obras na sua vida. Amém, amém, amém. Glória ao nome de Jesus. Agora olhe isso, igreja. Quero falar algo para os pastores que estão assistindo agora e também para os ministros que estão assistindo. Isso mostra claramente que no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha, às vezes temos essa ideia de que as pessoas não vão responder ao evangelho quando pregamos, como Paulo pregava, mas nada pode estar mais longe da verdade, meu amigo. De acordo com este verso, olha isso. Ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Como você acha que isso aconteceu? Obviamente, os que estavam na sinagoga e ouviram aquela palavra ficaram alegres, falaram para a família, falaram para os amigos, para os colegas, e na semana seguinte levaram todos os amigos para ouvir aquele evangelho. E nós, às vezes, pensamos que quem prega o evangelho da graça, sabe, estão dando para as pessoas algo muito fácil e perdemos as pessoas. Almas que seriam salvas. Amém, amigo, fomos chamados para pregar o evangelho da graça. E aqui quase toda a cidade se ajuntou. Olha o crescimento da igreja. Amém, quase toda a cidade. Isso na Antioquia, na Pisídia. Na Turquia, que era uma cidade grande. Ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Você não quer isso, amigo? Só através da pregação do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Amém. Precisamos crer nisso. Que quando as pessoas conhecerem a verdade, vão responder a isso. Sim, alguns não vão aceitar isso, sim. Mas não foque neles. Amém. Vamos focar nas pessoas que vão aceitar o evangelho de Jesus Cristo. Amigos, escutem. Deus quer que nós preguemos o evangelho de Jesus Cristo até nesta época dessa pandemia. Sabe que estamos sofrendo com este Covid-19. Sabe a razão por que Deus está fazendo algo como Ele está fazendo agora no mundo inteiro. E se você quer saber o que é, só estude estas 3 áreas da vida. E você vai saber o que Deus está fazendo. Até mesmo nessa pandemia agora, no mundo inteiro. É sempre baseado ou em Israel, Ele está fazendo algo por Israel ou em Israel, ou Ele está fazendo algo para aqueles que são da igreja de Jesus Cristo, a igreja verdadeira de Jesus Cristo, que são as pessoas que nasceram de novo. Ok? E número 3, para a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Primeira Guerra Mundial. Coisas que afetam o mundo inteiro, como essa pandemia que é global, você vai saber que é baseado nesses 3. Amém? Ou para Israel, ou então para a igreja, ou Ele está fazendo algo para a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Amém? Como a Primeira Guerra. Por que ela aconteceu? Ela durou 5 anos, terminou em 1918. E se você parar para pensar, em 1917, o general Alan Bay entrou na cidade de Jerusalém. Ele até deu para os judeus uma chance de voltarem da Europa para Israel. Eretz Israel, a terra de Israel. Amém. E Deus colocou a terra através da Primeira Guerra Mundial. E algumas forças tentaram impedir que isso acontecesse. Mas ela foi liberta. Amém? Para os judeus voltarem para ela. Mas muitos deles estavam confortáveis com a sua vida na Europa e não voltaram. Se tivessem voltado, isso foi em 1917. E se você ver, isso foi em 1917, como o Holocausto, para muitos deles não aconteceria. Eles teriam voltado. Amém? Mas Deus não tinha terminado ainda em 1917, certo? O ano do jubileu seria 50 anos, certo? 50 anos depois de 1917 seria 1967. O que aconteceu? Amém? A Guerra dos 6 Dias. E Jerusalém então se tornou dos judeus. Amém? Nunca tinha acontecido antes na história dos judeus, a não ser na história de Josué e Jericó. Por 6 dias cercaram as muralhas e no 7º dia era deles. Da mesma forma, certo? A Primeira Guerra foi posicionar a terra para os judeus, para Israel. A Segunda Guerra foi para preparar o povo para retornar para a terra. Amém? Você viu que Hitler, especialmente, era um antissemita, que ele odiava tanto os judeus que queria destruí-los? Era o preparo. Deus não queria isso.
eu te falo. Amém? Deus, na verdade, quer remir Israel porque tem uma aliança com ele. Amém? Sempre que acontece algo, essa pandemia envolve Israel? Bem, sim e não. Deus sempre trabalha em favor de Israel, mas eu creio que agora é algo para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Olha, lembra o que eu disse? Deus sempre faz algo que seja para a igreja, ou Israel, ou para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é sempre global. E sabemos que essa pandemia é global. Então, o que vemos? A pregação do Evangelho de Jesus Cristo no mundo inteiro. Amém? Como nunca antes. Aleluia! Amém? Amém! Amém? Eu preguei no começo do ano sobre o avanço da mídia social e como a tecnologia para a mídia social já devia existir. E eu falei sobre as diferentes companhias que existem e elas aconteceram na última década. Ou nas últimas 2 décadas, até mesmo o nosso iPhone, os smartphones, todos vieram nesta mesma época. Isso tudo é muito novo, mas Deus sabia, Ele colocou isso para o mundo inteiro, para que a pregação do Evangelho de Jesus Cristo atinja o mundo muito mais rápido do que se tivéssemos que viajar de cidade a cidade, lugar a lugar. Amém? E eu sei, igreja, que se fluirmos com Deus, a provisão virá. Se fluirmos com Deus, Deus proverá. Amém, amém, amém. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Preste atenção nisso. É o mesmo hoje. O evangelho da graça não é muito bem-vindo. Pelos pecadores, sim, porque quase toda a cidade lá era de pecadores que foram ouvir o evangelho, mas não as pessoas que guardam a lei, porque eles nunca. E se você não ouviu as minhas mensagens recentemente, você não vai entender quando eu falo sobre pessoas que querem cumprir a lei. Eu não estou falando daqueles que gostam da santidade da lei. Amém? Mas eles não percebem que somente tentar cumprir a lei é dizer que Deus não sabia o que estava falando quando disse: na minha carne não habita bem algum, a carne de nada aproveita. Deus não sabe nada. Eu posso, se eu cumprir a lei, ok, me tornar santo, me tornar justo. Amém? Isso é negar o evangelho de Jesus Cristo. Amém, amém. E é por isso que Paulo disse isso. Em Gálatas capítulo 1. Maravilho-me. Paulo dizendo: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está falando para os crentes de Gálatas: eu fico maravilhado, chocado que vocês passaram daquele que vos chamou a quê? A graça de Cristo para outro evangelho. Então, qual é o outro evangelho? Tudo que não tem a ver com a graça de Deus. O evangelho verdadeiro é o evangelho da graça. E ele diz que este outro evangelho não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Hoje é o contrário. Aqueles que se opõem à graça estão dizendo que isso é um outro evangelho. Na época de Paulo, Paulo disse: tudo que transtorna o evangelho da graça, amém, tudo que é uma perversão do evangelho da graça, é um outro evangelho. Amém? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Uau! Olha o que ele disse: nós mesmos ou um anjo do céu. Ele não falou um anjo do inferno, amigo. Vos anuncio outro evangelho além do que já vos tenho anunciado. E o que Paulo anunciou? O evangelho da graça de Cristo. Disse: alguém vos anuncia outro evangelho, seja anátema. Uma maldição. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Uma maldição dupla. Se não ouviram a primeira vez, ele repetiu. Uma maldição dupla. Eu perguntei para o Senhor o seguinte: isso é forte. Isso é muito forte, Senhor. Por que colocar a maldição sobre esses pregadores que pervertem o evangelho de Cristo, ou talvez eles até estão pregando um outro evangelho? Por que o Senhor pôs essa dupla maldição? Sabe o que o Senhor falou? Porque eu amo as pessoas e não quero que elas escutem um evangelho transtornado. E por causa disso, Deus falou que é anátema, maldito, todo aquele que não prega o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça de Deus, porque estão impedindo que o evangelho verdadeiro seja pregado. E quando alguém está debaixo de maldição, isso quer dizer
que não terá o recurso de Deus. Quer dizer, a provisão não chega até eles. Eles estão secando. Quer dizer que a influência deles cai por terra. Suas palavras caem por terra. Eles podem falar muito, mas tudo vai cair por terra. E isso é aquela pessoa que, não importa o que ela faz, parece que estão num lugar onde não há resultado. Se você olhar em Deuteronômio 28 a lista das maldições, que Deus mesmo chama de maldições, você vai ficar até espantado com esta lista que está ali. Em Deuteronômio 28. Eu não quero aquilo. Mas Deus ama as pessoas, Ele quer que elas escutem o verdadeiro evangelho, então Ele vai parar as pessoas que se opõem ao evangelho da graça. Eu não quero que isso aconteça a eles, mas tenho que pregar a verdade. Você quer falar de julgamento, amigo? Isso é julgamento pesado, o julgamento do Novo Testamento. Olha, a postura de Deus, a posição de Deus para com o mundo é que Deus não está atribuindo seus pecados a eles, Deus quer que eles sejam reconciliados a Ele, pelo evangelho da graça. Amém? Mas se alguém se opor a isso, vai haver julgamento, porque Deus disse que vão estar sob maldição. Pastor Prince, eu pensei que não havia mais julgamento. Não, nós estamos no ano aceitável do Senhor, nós estamos na dispensação da graça. Mas só quando Jesus voltar, então vai começar o dia da vingança do nosso Deus, que Ele não pregou quando Ele leu o livro do profeta na sinagoga de Nazaré, Ele parou antes. Não chegamos lá, estamos na era da graça, amém? Mas dá para ver até no Novo Testamento, como este verso que lemos aqui, e hoje parece que vivemos dias terríveis. É incrível porque parece que as pessoas estão ensinando sobre todo tipo de maldição do Antigo Testamento, mas não falam dessa aqui. É uma maldição do Novo Testamento. Amém? E eu descobri muito tempo atrás que se eu pregar o evangelho da graça, serei duplamente abençoado. Amém? Porque se você perverter o evangelho da graça, certo? Tem uma dupla maldição. Então se eu pregar o evangelho da graça, serei duplamente abençoado. E eu creio que eu sou duplamente abençoado. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Deus ama as pessoas e quer que o mundo escute o evangelho do seu Filho, o evangelho da graça de Deus. Amém. Quero terminar falando sobre um julgamento que vem não porque Deus está julgando por causa de as pessoas estarem pecando e tudo mais. Deus já lidou com isso porque Jesus morreu na cruz. Amém? Mas Deus está falando de uma maldição por causa daqueles que tentam impedir o evangelho, parar o evangelho. E você não quer isso para você. Uma vez um homem tentou parar Paulo de pregar para um certo procônsul, um homem de autoridade naquela cidade, naquela época. E o nome deste homem era Elimás, ele era um mágico que já tinha enganado o procônsul antes de Paulo chegar. Ele tentou impedir Paulo de pregar a palavra para o procônsul, de ouvir o evangelho. Paulo olhou para ele e disse: a mão do Senhor seja sobre ti, e tu ficarás cego por um tempo. Houve um julgamento, até pelo apóstolo da graça. Ele pronunciou julgamento sobre aquele que tentou impedir a pregação do evangelho da graça. E ainda houve misericórdia nesse julgamento, porque ele disse que ficará cego por um tempo. E a Bíblia diz que no momento que o procônsul da cidade viu o que aconteceu, a Elimás, o mágico, ele creu. Ele creu. Amém? Olha, isso é muito raro e nós não vemos isso acontecer muitas vezes porque Deus ainda não quer julgar, na verdade ele quer abençoar, mas aquele mágico ficou cego só por um tempo, por causa da misericórdia. Mas Deus vai se levantar contra aqueles que se opõem ao evangelho de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Certa vez eu estava em Betsaida, em Israel, eu estava gravando um vídeo, eu me assentei nas ruínas de Betsaida e eu falava sobre Mateus 11, sobre Jesus pronunciando os ais para todas as cidades onde ele fez milagres. Ele disse: ai de ti, Corazim, vamos ler isso agora. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. E eu estava falando sobre isso em Betsaida. Eu estava ali assentado, falando sobre isso para o nosso vídeo, e eu comecei a pensar sobre essas cidades. Era uma cidade portuária e uma ilha. Ele disse: elas teriam se arrependido com saco e com cinza, ou seja, olha,
Ele está dizendo, eles não ouviram a pregação da graça, não ouviram o ensinamento da graça. E o resultado seria o quê? Os prodígios que aconteceram. Os milagres da graça. Ele disse, se isso tivesse acontecido em Tiro e Sidom, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. Corazim e Betsaida, eu preguei na cidade de vocês. Nas suas sinagogas, nas suas ruas, eu curei os seus enfermos, eu expulsei os demônios, eu libertei vocês e falei da graça para você. Mas vocês me rejeitaram. O que ele estava dizendo era isso. A rejeição da graça é muito pior. O julgamento vai ser muito pior do que só pecar. É o que ele falou. E quando eu li isso, o Espírito Santo estava falando comigo que, na verdade, eu estava falando de outra coisa e eu tive que parar um pouco e parar a gravação, porque eu queria ouvir o que o Espírito Santo estava me falando. E eu continuei lendo. E diz assim, por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, a filha de Jairo foi curada, ou melhor, ressuscitou dos mortos. Em Cafarnaum, o centurião de quem eu falei agora mesmo, o seu servo foi curado em Cafarnaum. Mateus, o cobrador de impostos, amém, foi chamado por Jesus, veio para o ministério em Cafarnaum, amém. A mulher com fluxo de sangue tocou as orlas das vestes de Jesus e foi curada em Cafarnaum. Cafarnaum viu os milagres da graça, viu o amor de Deus demonstrado, ouviu a pregação do evangelho da graça. Ainda assim o rejeitaram. E Jesus disse, e tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, por quê? Porque eu estava lá. Serás abatida até ao inferno, o Hades. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram. Vamos parar um pouco. Você percebeu o que ele disse? Se pensarmos nos pecados de Sodoma e Gomorra e comparar com aquilo que Cafarnaum fez, eles só rejeitaram a graça. Mas Jesus disse, é um pecado maior do que o pecado de Sodoma. Se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Não teria sido destruída. Uau! Não somente isso. O Senhor colocou nas minhas mãos uma chave para alcançar as pessoas que parecem com os de Sodoma, com o pecado de Sodoma. Qual é a chave? Ou para quem é de Tiro e Sidom, a mesma coisa. A chave é os prodígios. Os prodígios. Pregamos a graça e oramos pedindo prodígios, milagres, por sinais e maravilhas, por curas e libertação. Amém. Milagres, restauração. Amém. E quando eles receberem, a bondade de Deus os levará ao arrependimento. Deus nos deu a chave para alcançar essas pessoas. Em vez disso, nós os julgamos. Nós reclamamos. Nós escrevemos sobre isso. Em vez de proclamar o evangelho de Jesus Cristo e perguntar para eles, posso orar por você? Parece que você está sofrendo com depressão. Amém? Às vezes você fica desesperado quando está sozinho. À noite, quando ninguém vê as suas lágrimas. Mas o Senhor as vê. Posso orar por você para ser liberto da depressão? Posso orar por você para ser curado dessa doença? Amém? Devemos usar a graça. Então os prodígios que serão feitos neles, que foi feito em Cafarnaum se fizerem neles, e sabemos quais prodígios aconteceram ali, eles teriam permanecido. Ou seja, vai haver arrependimento. Aleluia, 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 aleluia. Vou terminar com o discurso de Paulo para a igreja que era mais espiritual do Novo Testamento, a igreja de Éfeso. E temos uma carta de Paulo para os Efésios, que muitos estudiosos declaram que era a igreja mais espiritual. Amém? E aqui nós vemos Paulo ajuntando os anciãos da igreja de Efésios. E ele disse, é a última vez que vocês vão me ver. Certo? Eu tenho que falar isso. E isso foi uma conferência para pastores. Vamos ler isso, ok? Ele começa então dizendo, como nada que útil seja, ele falou para eles, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. O que você ensinava, Paulo? Publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
A conversão aqui é a palavra aiz, a palavra aiz. Aiz é como você pensa sobre Deus. Amém? Eu tenho que mudar a minha ideia de Deus. Amém? Eu pensava que Deus estava com raiva de mim, que Ele queria me julgar. Mas agora, a minha mente mudou, porque Deus é por mim. Deus me ama, enquanto ainda sou pecador. Cristo morreu pelos meus pecados. Amém? Isso é mudar a mente. Isso é o arrependimento, ou converter-se a Deus. Era o que Paulo pregava. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele disse, vocês têm que se converter a Deus e colocar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aqui temos o Evangelho sendo chamado Evangelho da graça de Deus. Paulo estava falando com os anciãos da igreja de Éfeso, bem perto do mar, antes de ir embora, e ele falou para eles, olha, eu não errei quando preguei para vocês, porque testifiquei do Evangelho da graça de Deus. Amém? Por onde eu fui, publicamente de casa em casa. Eu sempre falei para todos mudarem a sua mente com Deus. Amém? Ter fé no Senhor Jesus Cristo. E preguei o Evangelho da graça de Deus. Palavras de Paulo. Amém? E ele disse, agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Percebeu? Por quem passei pregando o reino de Deus. Muitos falam sobre o reino de Deus, o reino de Deus. Temos que ter a mentalidade do reino de Deus. Temos que pensar no reino. Mas o que você quer dizer com o reino de Deus? Na mente de Paulo, perceba, os dois vão juntos. Pregar o Evangelho da graça de Deus é o mesmo que pregar sobre o reino de Deus. É o mesmo Evangelho. Amém? Está dentro do mesmo contexto. Amém? Então pregar o Evangelho da graça é estabelecer o reino de Deus na vida das pessoas. Amém? Você prega o reino de Deus. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas falarem o seguinte, a graça é boa. Amém. Mas devemos ter todo o conselho de Deus. Tem que ter todo o conselho de Deus. Estão dizendo, se você prega a graça, você não prega todo o conselho de Deus. Sim, a graça é boa, você é salvo pela graça, não há outro caminho, só a graça, mas você depois tem que ter todo o conselho de Deus. Mas amigo, escute bem, eles tiraram daqui, quando falam do conselho de Deus, é o único lugar que é mencionado. Quando Paulo disse, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, ele falava com os anciãos, que eram todos judeus. Muitos deles. Amém? E ele estava dizendo, olha, eu não falei só da lei, eu mostrei a lei, porque a lei nos revela Cristo. Porque é assim que eu ensino. E quando eu falei tudo do conselho de Deus, é o que eu falei sobre o Novo Testamento. Todo o conselho de Deus, que inclui o Evangelho da graça. Amém? Ou seja, para nós, alguns até dizem, bom, a graça é o básico, temos que ter todo o conselho de Deus. Não, amigo, olha bem o contexto. O contexto aqui está falando que a graça completa o conselho de Deus. Porque o conselho de Deus começa com um ABC da lei, como nós falamos. Amém? Na antiga aliança. E depois temos todo o conselho de Deus, porque Deus planejou que o Evangelho chegasse a nós, para que as almas fossem salvas. Amém? O contexto é a chave. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Escute bem isso, os pastores que assistem, todos os pastores da igreja New Creation e todos os pastores no mundo. Amém? O Senhor está falando algo, é a primeira vez que aparece essa palavra no Novo Testamento, a palavra bispo, ou pastores, como são chamados hoje, pastores, bispos, no grego episcopos, no original. Essa palavra ep é sobre, certo? E scope, que é ver todo mundo. Amém? Está falando de líderes na igreja. E olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constitui o bispo, é a primeira vez que aparece isso no Novo Testamento. E quem constitui pastores? O Espírito Santo. E ele disse para apacentardes a igreja de Deus. Você foi chamado para cuidar da igreja. Temos que ter essa mentalidade de que de
todas as formas que podemos ver o povo de Deus, ele quer que vejamos como ovelhas. A palavra pastor implica isso. Como Jesus tinha compaixão daqueles que estavam cansados e espalhados pelo deserto. Como ele as via como ovelhas sem um pastor. Veja as pessoas como um rebanho. Amém? E sabe que, naquela época, eles viviam em uma sociedade de agricultura, um tipo de vida de fazenda. Eles entendiam como ter compaixão pelo cordeiro, por todo o rebanho. O que eles precisam mais é comida. Pastores, líderes, o povo está faminto. Estão famintos pela verdade, famintos pela palavra de Deus. Leve-os a pastos verdejantes e vão descansar. E Deus vai restaurar a alma deles e o corpo deles também. Amém? Amém? A primeira missão para os pastores é apacentar, alimentar. Amém? Alimentar. E também cuidar das ovelhas que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Coisas perversas aqui é aquilo que ele falou sobre transtornar o evangelho da graça de Deus. Para atraírem discípulos após si, portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra, olha isso, e a palavra da sua graça. Amém. Ele começa dizendo que ele testificou e pregou sobre o evangelho da graça de Deus, que é todo o conselho de Deus, e ele termina dizendo, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Amigo, todo o conselho de Deus é a palavra da sua graça. Amém? A ele que é poderoso, ele é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Temos que ser edificados antes de recebermos a nossa herança. Você tem que ouvir a palavra antes de receber o que é seu. Até a salvação tem que ouvir o evangelho da graça de Deus antes de receber o perdão dos pecados, antes de receber o dom de ser declarado justo por Deus. Tem que ouvir, até para cura, tem que ouvir a palavra, ser edificado pela palavra da graça. Então, a herança da cura, o pão dos filhos é dado a eles. Amém? A palavra da graça que é capaz de edificar e te dar, que é capaz de edificar e te dar. Sempre nessa ordem. Dar a você a herança entre todos os santificados. Amigo, eu acho que estamos lutando pelo evangelho verdadeiro. Amém? Para que a pureza do evangelho permaneça intacta. O verdadeiro evangelho sempre tem nele a justiça de Deus revelada. Amém? Obrigado, Senhor Jesus. Amigo, agora mesmo declare isto. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Diga isso. Agora, eu quero que você fale de uma forma bem forte. Seja estabelecido em justiça. Sabe o que vai acontecer? O verso antes disso diz, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. E grande será Shalom, bem-estar dos seus filhos. E o verso então diz, em justiça serás estabelecido. Diga mais uma vez, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém. Eu fui declarado justo. Diga. Amém. Fui declarado justo por Jesus Cristo. Nada a ver com nossas obras. Amém? Agora olha isso. Quando você está estabelecido em justiça, você vai estar longe da opressão, porque já não temerás. E também do terror, porque não chegará a ti. Você vai ser uma pessoa livre de medos e temores, ansiedade e preocupação, porque tudo isso é baseado na possibilidade de medo. Você vai ficar longe do medo, vai ficar longe da opressão. E neste capítulo ainda diz, poderão vir a juntar-se contra ti os inimigos, mas olha isso, aqui diz, quem se ajuntar contra ti cairá por causa de ti. Amém? Todos que se levantam contra você, se você crê que você é a justiça de Deus em Cristo, todos vão cair. E termina dizendo, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Quanto mais você crê nisso, quanto mais você declarar que é a justiça de Deus em Cristo, nenhuma arma
Preparada não quer dizer que não vai ser preparada. Elas serão preparadas. O diabo vai levantar armas contra ti, mas nenhuma ferramenta, toda arma preparada contra ti, não prosperará. Amém. Porque a sua justiça procede dele. Diga de novo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém, amém. Glória ao nome de Jesus. Amém. Agora mesmo, eu vejo alguém. Você tem um problema no pulso e o Senhor está curando o seu pulso. Mexa o seu pulso agora. Você tem um problema e quando mexe o seu pulso de uma forma, você sente dor, então mexa agora. O Senhor te liberta disso em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Alguém que está sentindo uma enxaqueca forte e enquanto eu pregava, você já estava sendo curado. Amém. Está indo embora, está indo embora. Amém. E agora acabou. Amém. Você sabe quem você é. Glória ao nome de Jesus. Tem alguém sofrendo de úlcera no estômago e você teve um ataque muito forte ontem à noite. O Senhor está te curando agora. Você está sentindo algo no seu estômago. Amém. E eu tenho uma palavra do Senhor para você, amigo. Isso não vai voltar. Em nome de Jesus, isso não vai voltar. Amém? Esta cura é permanente. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Alguém com problema no ombro está sendo curado? Mexa o seu ombro. Amém? Mexa agora em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E câncer de próstata, Deus está curando. Amém? Você sente um calor? Em toda a área afetada, você sente um calor? E isto é um sinal da parte do Senhor de que você está sendo curado agora. Quero que você volte ao médico. Lembre-se, toda cura pode ser verificada pelo diagnóstico médico. Amém? Então você volte ao médico para verificar a sua cura. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Câncer. Esse tipo de câncer muito avançado já espalhou para os pulmões. Começou em outro lugar, eu acho que foi no estômago ou alguma parte no meio do seu corpo. E eu vejo que está espalhando. E agora mesmo eu vejo uma luz azul sobre ele. É o poder de Deus tocando naquilo. E todas as células com câncer estão morrendo. Eu vejo todas elas morrendo. Estão encolhendo e secando. Estão morrendo agora em nome de Jesus. Ser curado, meu amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você vai viver e não morrer e declarar as maravilhas do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Alguém com tumor está sendo curado. Um tumor de câncer. É outro que está secando e vai morrer agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Alguém está preocupado com o seu cabelo? Parece que você está perdendo o seu cabelo. Isso aumentou nos últimos dias. Você está sentindo calor na sua cabeça nessa área agora. Deus está restaurando agora o seu cabelo. Você pediu por isso. Você orou pedindo isso. E agora Ele está curando o seu cabelo. E receba isso agora em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. Alguém com problema nas costas? Aqui, bem no meio, na parte de baixo. Se você mexer agora, mexa como você mexia e doía. Amém. E você não vai sentir mais dor em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado. Alguém com diabetes está sendo curado. Mas escute, não pare dizendo que é pela fé e fique dizendo pela fé. Não é isso. E você diz, eu recebi a palavra, eu não vou mais tomar a minha insulina, não vou tomar mais nenhum remédio. Não faça isso. Amém? Se você foi curado, amém? E alguém está sendo curado agora. E você já está sofrendo com isso durante muitos anos. Amém? É você sente força no seu corpo agora, um poder envolvendo o seu corpo agora. É para você. Mas escute, volte ao médico e não pare de tomar medicamento. Amém? Mas volte ao médico para verificar a sua cura. Amém, amém. E quando souber que foi curado e o seu médico já verificou, nos mande o seu testemunho. Amém? E nós pedimos isso porque outros vão então saber disso. Amém? E vai edificar a fé, o testemunho, como a mulher com fluxo de sangue ouviu de Jesus. E ela tocou nas suas vestes. Amém? Porque ela ouviu sobre Jesus, que Jesus curava. Amém? Amém. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Outra pessoa com câncer está sendo curada. Uma pessoa que você ama, não é alguém que está assistindo, mas é alguém que você ama, que está no hospital agora. E você tem clamado a Deus, você tem pedido muito a Deus. E agora mesmo enviamos a palavra de cura para essa pessoa agora mesmo, restauração completa. Toda célula com câncer morra em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Espírito de vida venha sobre essa pessoa agora em nome de Jesus. Que o Espírito de ressurreição, amém, ressuscite tudo aquilo que está morto no corpo dessa pessoa em nome de Jesus. Amém, amém. Alguém orou e disse o seguinte, que o pastor Prince diga essas coisas. O Senhor falou que você disse assim, que o pastor Prince diga que alguém
que está lutando contra um certo problema, que os médicos falaram que é demência, que ele diga essa palavra, e eu estou falando agora mesmo. Você sabe quem você é? Amém? E Deus te cura agora. Amém? Você pediu ao Senhor em fé, foi a sua fé, meu amigo, que te curou em nome de Jesus. Amém, amém. E o Senhor ouviu a sua oração, isso não é lindo? Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Eu vejo um homem que está tendo problema com temperamento e parece que você tem um filho e esse filho está alterando o seu temperamento. E quando você se acalma, você fica em paz, você está pedindo para Deus: por favor, me ajude a mudar, me ajude a mudar. E Deus quer que você saiba que Ele já viu o seu problema, Ele olhou para você e Ele ouviu sua oração, e Ele quer que você saiba que Ele te ama. Você nunca teve o amor de um pai, e Ele quer que você receba este amor. O Pai Celestial te ama. Amém? E seja um filho para Ele, permita que Ele te ame. E que o amor do Pai, amém, remova do seu coração toda amargura, toda ira. Que Ele toque no seu coração agora, em nome de Jesus. Amém, Ele te ama. Quando você olhar para o seu filho, lembre-se. Amém? O Pai te ama. E te deu esse filho. Amém? Amém, receba isso em nome de Jesus. Eu creio que você está sendo transformado. Agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor está curando muitas pessoas, então fique em pé agora, em nome de Jesus. E diga: Senhor, eu recebo a cura em nome de Jesus. Diga isso. Amém, amém, amém. Amém, receba isso. Glória a Deus. Eu não preciso falar do seu problema para você receber, amém? Creia em Deus. Amém? Deus sempre confirma a palavra do Evangelho com sinais e maravilhas, amém? Obrigado, Senhor Jesus. Amigo, se você está assistindo e nunca aceitou a Jesus Cristo, você ainda não recebeu o perdão dos pecados que é dado a você por este homem ressurreto, glorificado, aquele que ressuscitou dos mortos, e ele quer entrar na sua vida agora mesmo como teu Salvador, não como juiz, mas como Salvador. Você quer isso? Se você quer, faça essa oração após mim. Diga: Pai Celestial, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu te agradeço porque Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. E tu ressuscitaste dos mortos quando eu fui declarado justo por Ele. E eu te agradeço porque os meus pecados foram perdoados. Obrigado, Pai, porque o Senhor me ama tanto. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você orou agora, você é salvo, nasceu de novo. As coisas velhas já passaram. Quando Deus olha para você, Ele te vê como um justo. Amém? E justo para sempre. Amém. As suas ações não vão ser perfeitas, você vai errar um pouco, mas vai haver um crescimento na graça. Mas você já foi declarado justo. Você nunca vai estar na posição de Deus não te ver como justo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fique em pé se puder, onde estiver. Amém? Receba as bênçãos para esta semana. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda favor. Que o Senhor te guarde e te proteja desse vírus do Covid-19, de todo mal, perigo, acidente, de toda doença e de todo o poder das trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você foi declarado justo. Você está longe da opressão, porque não temerás. Você vai ficar longe do terror, porque não chegará perto de ti. E nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará durante essa semana, porque a sua justiça procede dele. Que o Senhor te conceda shalom, paz e bem-estar para você e para a sua família durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amo vocês e muito. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Wendy and I are so glad you are watching this today. We love you and we are always praying the Lord's shalom peace over you and your loved ones. In these times, it is so easy to be overwhelmed by anxiety and fears. Things we hear on the news or read on social media can leave us feeling unsure and discouraged. That is why this month, for your gift of any amount,
I'm making available Anchored, a powerful book to help you find peace in the storms of life. If your mind is flooded by anxious thoughts about your future or your health, the Lord wants to set you free. Will you choose to anchor your heart on Jesus' perfect love for you today? When you do, I believe all your negative thoughts will be flushed out and an unshakable peace will replace every anxiety. Amen. If you're in the midst of a storm right now, you can get anchored on the Lord's love for you as you meditate on the 28 powerful thoughts in this book. So request this resource. It's going to bless you and anyone you know who need the Lord's divine peace right now. Thank you for your support, and God bless you. This month, as a thank you for your gift of support, receive Joseph's book, Anchored, and be strengthened by the Lord in the midst of any storm or crisis. Request today, and you will also receive a bonus CD sermon. When the storms of life hit and we are tossed by the wind and waves of fear, anxiety, and doubt, there is someone we can anchor our hearts to. His name is Jesus. And for a specific gift, you will also receive the Anchored Study Companion CD album. Gain practical keys on how to experience freedom from fear, as well as unshakable peace and a confident expectation of hope for your future. Bible hope is certainty of good happening in your future. When you wake up in the morning especially, the devil will shoot the first thought with negative thoughts about the day. Put on the helmet of hope and say, it's going to be a great day because I'm a branch of the living vine. Request these faith-building resources today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.